Fala pessoal, estamos diretamente da Bay Area, nessa temporada Monkin, diretamente no Vale do Silício. Estamos em outra cidade hoje, estamos com uma convidada super especial. Primeiro me apresentar, eu sou Eduardo Vieira, sou fundador e CEO da Monkin e estamos aqui com Gabriela de Queiroz. Se pudesse apresentar para a gente, falar onde estamos. A gente está aqui no subúrbio americano, um pouquinho longe de São Francisco, mas uma cidade super bonita, legal, que não é bem turística, mas é onde muitas famílias moram. Enfim, são mais ou menos 40 minutos de São Francisco sem trânsito, e se chama Walnut Creek. Boa. Você está há quanto tempo aqui? Na Bay Area? 12 anos e meio. Boa. Mas antes de a gente falar um pouco sobre sua história, se puder contar o que você faz hoje, o que você está aprontando aqui no Vale do Silício e na região. Então, tem 12 anos e meio que eu estou aqui. Atualmente eu estou na Microsoft, trabalhando como diretora de AI, em que o meu público-alvo maior com quem eu trabalho são startups, principalmente AI startups, desde fazer com que eles utilizam produtos da Microsoft quando estão criando a startup, sua infraestrutura, seus modelos de AI, até promover essas startups pelos canais da Microsoft, seja em eventos, seja em live stream, seja em apresentar clientes. Então oferecer créditos, claro. Toda startup adora crédito porque você não tem dinheiro no início, então você já entrar com esses créditos para começar a montar a sua startup já é um passo muito grande. E aí oferecer vários benefícios que a gente tem. Então eu converso muito com startups, mas eu faço bastante coisa em escala. Então são programas que eu crio, em que a ideia é fazer com que eu atenda o maior número de startups possíveis que estão dentro do programa da Microsoft ou que querem migrar para a Microsoft, ou também trazer um pouco de conhecimento, porque muitas startups, é interessante isso, que a AWS, ela tem uma cultura muito forte aqui. Quando você pensa numa startup, geralmente AWS é a primeira cloud provider que vem à cabeça, mas quando você pensa em AI, eles não estão mais lá na frente como a Microsoft está. Então tem toda uma mudança que a gente tem feito, um trabalho já há 1 ano e meio, 2 anos, em trazer o que a Microsoft tem a oferecer para os fundadores de startup. Legal. E acho que no Brasil é muito parecido essa questão da AWS, de vocês, acho que é bem parecido, e acho que essa estratégia de dar crédito, acho que funciona muito bem, porque as startups acabam se apresentando e elas precisam, né? Acho que é o maior custo nesse início de projeto. E acho que antes de entrar em AI, antes de tudo, conta um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui. Você falou antes aí que estava há 12 anos, como que você chegou, como é que você decidiu, você vinha para ficar, ou você veio e sem querer, opa, tô 12 anos aqui. Eu falo sempre, eu vim já velha, comecei tudo do zero praticamente, eu tinha mais de 30 anos, não sabia o que ia acontecer, eu vim fazer um segundo mestrado, que era a maneira mais fácil de você entrar no país, como estudante. E aí eu vim fazer um segundo mestrado, eu não tinha mais força para fazer um PhD, porque um PhD aqui você leva 6 anos. Então eu falei, vou fazer um mestrado, e a ideia de fazer um mestrado era o seguinte, eu não queria nenhuma escola que fosse top, não queria Stanford, não queria Berkeley, não queria nada que tomasse muito do meu tempo, que eu ficasse completamente enfurnada só estudando, porque eu sabia que o Vale do Silício ele tinha muito mais para oferecer do que somente ficar dentro de uma sala de aula. Então eu fui para uma faculdade digamos assim, em que a ideia era eu aprender inglês e principalmente aprender a terminologia técnica em inglês. Legal. Então esse foi meu objetivo. Vim fazer um mestrado em estatística, que eu já tinha eu já tinha feito estatística, eu trabalhava em pesquisa, mas era para entender como é que funcionava, entender também como que funcionava a indústria, entender o ecossistema todo. Então foi daí que foi a virada de sair do Brasil e vir para cá. E aí as coisas foram acontecendo, emprego, e aí oportunidades, e aí fui ficando, e aí 12 anos se passaram. Bom, aí você passou por grandes corporações, passou por startup, agora está numa Big Tech. O que você acha que elas têm em comum, principalmente nessa região aqui?
Eu comecei em startup, então eu trabalhei em 3 startups diferentes, desde startup muito pequena, com 12 pessoas, Legal. até umas startups que já estavam um pouco maiores, então foi de 12 pessoas, foi a última que eu trabalhei. A primeira tinha 30 pessoas, mais ou menos, e a segunda tinha 200 pessoas. Mas era interessante que eu sou por formação, fiz estatística, virei cientista de dados, Legal. me mudei na época que a ciência de dados começou a ter aquele boom, né? O termo foi inventado, foi mais ou menos 2011. Legal. E então eu estava no lugar certo, na hora certa, estudando a coisa que, né, fazia muito sentido. Então, trabalhei nessas startups de pequeno e um pouquinho médio, tamanho médio. E aí, depois de trabalhar nessas 3 startups, eu falei, não, eu quero agora experimentar o outro lado, que é o lado mais corporativo, empresa grande. E aí eu fui para a IBM, que, aliás, eu fui muito criticada por algumas pessoas por ter escolhido a IBM, porque falavam, mas você vai para a IBM, por que você não vai para a Google? Por que você não vai para o Facebook? Por que você não vai para a Apple? Por que IBM? IBM é tão, assim, antiga. Eu falei, não, gente, o que eles estão fazendo é muito interessante, porque o grupo em que eu estava entrevistando, que eu estava a vaga, né, que era um grupo de open source, focado em AI, e isso foi 2018. Caramba. Então, assim, eu ia estar trabalhando com AI, eu ia estar trabalhando com open source, então eu poderia mostrar o meu trabalho para o mundo, não era nada fechado, e os projetos que estavam acontecendo em AI naquela época, era dados e AI, data and AI, eram projetos que estavam vindo de diversas empresas. Então, eu ia ter a oportunidade de trabalhar com outras empresas. Por exemplo, como a gente trabalhava com o Google, porque o Google tinha o TensorFlow, a gente trabalhava com PyTorch, então era com o Facebook, que o PyTorch veio do Facebook. Aí tinham outras programações e programas como do Apache, Apache Arrow, Apache Spark. Então a gente tinha toda essa exposição. Legal. Que nenhuma outra empresa, até onde eu sabia, Legal. tinha. Então, acaba tendo um repertório muito maior, porque sabe exatamente o que eu posso fazer no Google, o que fazer no Facebook. muito melhor. E foi uma das melhores empresas que eu digo que eu trabalhei. Com certeza, o trabalho mais interessante que eu fiz foi esse trabalho durante a IBM. E fica aqui no Vale também, o IBM? Também. A IBM, ela tem, como todas as empresas grandes, ela tem escritórios espalhados pelo Vale para atender o pessoal que mora em todos os lugares. Legal. E como você entrou em AI? Acho que palavra do momento, todo mundo fala o tempo todo, pô, você é uma diretora de AI na Microsoft, como que você entrou em AI? Então, eu digo que foi uma evolução natural, né? A gente estava trabalhando com dados, você estava trabalhando com estatística, aí depois veio machine learning, aí depois o negócio começou a aumentar, vai para redes neurais, e aí veio a parte mais de Gen AI. Então, eu diria assim que eu já estou nesse caminho há muito tempo. Tudo era mato ainda. Exatamente, mas a gente não falava de AI como a gente fala hoje, né? Como a grande revolução que aconteceu nos 2, 3 últimos anos. Não foi uma coisa que eu falei, não, agora eu quero fazer isso. Foram oportunidades. Eu acho que a própria mudança para a IBM foi quando foi realmente... O meu título oficialmente, tinha AI no título. Entendi. Foi o primeiro título que eu não era cientista de dados, mas que tinha a ver com AI, né? Então já tem bastante tempo que eu estou nesse ramo de AI, não é nada recente. Legal. Que ainda não é AI, tem um tempão, né? Que é novo é Gen AI, que as pessoas estão vendo na prática, que a pessoa consegue usar, mas a inteligência artificial por si, a gente já muito tem antiga. Tempo, Exatamente. E por que você acha que agora virou hype, porque todo mundo tá falando? Porque eu diria que teve uma democratização, né? Começou a ter ferramentas em que as pessoas podem utilizar para criar o que elas querem, qualquer coisa. Então tem muito mais acesso. Antigamente era muito mais fechada. Primeiro, era fechada para o grupo de pesquisas. Só quem eram pesquisadores que tinham acesso àquelas técnicas, tecnologias, né? Certo. E agora, quando o negócio começou a abrir... Começou com o ChatGPT, digamos assim, que foi a grande revolução, porque eles criaram uma interface simples, fácil de usar, que qualquer um consegue utilizar, apesar de que a tecnologia já existia, mas só era acessada por via de API. Então, somente desenvolvedores conseguia
utilizar. Uma vez que eles criam essa interface, aquilo ali conversacional ali. Exatamente. Qualquer pessoa, provavelmente que conheça um pouquinho de tecnologia, assim, eu vi vários casos interessantes assim de pessoas que trabalham comigo, de dando para a mãe ou para o avô utilizar e ver qual era a reação deles enquanto usava o ChatGPT. E na maioria das vezes foi muito intuitiva, não teve que ler o manual ou saber mais para poder utilizar a ferramenta. Legal. Eu acho que a história das ferramentas, você ter todas essas ferramentas que foram criadas com AI, por cima, né, das AIs, é o que fez com que esse campo explodisse. Sim, legal. Você falou aí minha mãe, ela começou a usar, tipo, já faz um tempo até, e ela começa a mandar texto, ela vai organizar o café da manhã na casa dos irmãos dela. Ela organiza tudo pelo GPT. Caramba! E ela vai lá, é muito engraçado que vem o texto perfeito. Eu falo olha assim, tá usando bem. Aí meu primo mandou, então vai aprender a usar bem o GPT. Eu falei, tá lá. Então assim, é muito legal, porque realmente é muito fácil e democratizar. Ela entende que e aí ela entende que inteligência artificial ela é aquilo. E muita gente também acaba generalizando como aquilo e acaba sendo bom pro mercado. Todo mundo entende o que é pra fazer e tal. Não, essa parte da democratização e da acessibilidade foi o que a grande mudança. Legal. E, pô, acho que você tem um conhecimento técnico muito grande no que a gente está falando no tema. Mas quando você viu que você podia, além da parte técnica, também criar movimentos, que eu vi lá que você tem o AI Inclusive, o Our Ladies. O que são esses movimentos e como que você vê isso? Então, Our Ladies é uma história antiga. Our Ladies tem 12 anos, quase o mesmo tempo que eu tô aqui. E eu vou contar então um pouquinho da história, porque eu amo essa história. Hoje em dia, quando eu olho para trás, foi muito legal. Quando eu cheguei aqui, há 12 anos atrás, em São Francisco, eu fiquei chocada com a quantidade de oportunidade e eventos que existia. Toda noite você tem eventos, não só mas diversos eventos em que pessoas disponibilizam o tempo dela depois do trabalho. Um parênteses, do dia 13 de março, eu tenho essa informação, do dia 13 de março até hoje estamos no dia 28 de março? Isso. São 156 eventos em São Francisco. Assim, é muito mais de 5 por dia, sabe? Muito mais. Assim, eu diria que a média são 10, 15. É muita coisa. Isso a gente contar um pedaço, porque a gente tem vários lugares, né? A gente chama de Bay Area, são várias cidades. Você tem São Francisco, que é mais ou menos a cidade. Aí você tem o Sul, South Bay. Aí você tem East Bay. Então, assim, se você pensar só em São Francisco, tem uma infinidade. Se você começar a aglomerar os outros lugares, são muitos. Eu fiz essa conta outro dia, porque eu estava fazendo um evento. E eu falei, gente, a gente conseguiu mais de 300 pessoas inscritas, mesmo com a concorrência, né, de 10, 15 eventos acontecendo nessa noite, né? Doido. São muitos. Enfim, naquela época, em 2012, você não tinha essa quantidade, você tinha uma boa quantidade, não essa explosão que está acontecendo hoje em dia. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito chocada com isso. As pessoas saíam do trabalho, aí elas faziam esses eventos, meetups, e aí elas iam falar, ou ensinar, ou elas iam dar um tutorial, ou dar uma palestra sobre certos tópicos. E eu descobri esse site que se chamava meetup.com, que era onde você ficava sabendo desses eventos. E aí eu comecei a me inscrever em tudo, em visualização de dados. Na época era Hadoop, que era para trabalhar com Big Data, Python, R, tudo que você possa imaginar na minha área. Então, eu me inscrevi em todos, e aí eu vim como estudante. Então, eu brinco assim, que era o melhor dos mundos, porque eu ia para os eventos... Tinha comida? Aprender, e todos esses eventos têm comida. Não existe evento sem comida. Assim, pode ser pizza, pode ser um jantar, tem tudo. Então, eu brincava assim, que era o melhor dos mundos, porque conhecimento de graça... comida de graça. Então, meu jantar, todas as noites, meu jantar estava garantido. E como estudante, cheio de dívida em dólar, era perfeito, né? E aí, assim, eu fiquei nesse encantamento. E aí eu comecei a perceber que era uma coisa que as pessoas faziam porque elas tinham vontade de dividir esse conhecimento e aprender junto. Muita gente não sabia tudo, mas ela estava ali também para aprender e também fazer o networking. E aí chegou um tempo depois, uns meses depois, eu falei, poxa,
Muito legal isso, né? Eu acho que isso é como se fosse um ciclo. Então as pessoas estão dando, você está recebendo, e para esse ciclo não terminar, você que recebeu, você tem que dar também. Uhum. Então eu comecei a pensar, o que que eu posso dar? O que seria algo que eu sabia que eu poderia dividir com as pessoas? E aí eu sabia R, eu já estava utilizando R um pouco. O que é R, para quem não conhece? R é uma programação de linguagem que foi desenvolvida por estatísticos, e era utilizada primeiro por pesquisadores, mas lá naquela época, em 2011, 10, 9, R era muito utilizado dentro da Google. Você tinha muitos estatísticos e pessoas fazendo análises, eles utilizavam muito R, muito mais do que o Python, porque por causa das bibliotecas que tinha para essa área, era o R. Uhum. Então é uma programação, uma linguagem de programação bem parecida com Python para análise de dados, modelos e tudo mais. Então eu falei, por que não um grupo de R, né? Uhum. Aí eu falei, tá, mas já tinha um grupo de R. E eu também não queria que fosse um grupo de R geral. Uma das coisas que eu notei quando eu cheguei era que todos esses eventos, 99% eram de homens brancos, que é o bem comum que você vê se você olhar em todas as empresas de tecnologia, é bem essa distribuição. E aí eu falei, bom, eu queria algo que eu me sentisse confortável, um grupo em que tivessem pessoas como eu, em que não tivessem vergonha, porque eu como estrangeira e como mulher, sempre quando eu ia nesses eventos, eu ficava no canto. Eu tinha medo de interagir, eu não me sentia confortável, nem muito segura. Uhum. Então eu falei, quero fazer essa atmosfera dentro dessa organização. E aí veio o R Ladies, o R Ladies, que foi criado em outubro de 2012. Legal. Como uma maneira também de dar de volta. E aí, durante 4 anos, eu fazia tudo, assim, achava lugar, pensava no que ia ser falado, e aí aos poucos eu ia conseguir pegar as pessoas para falar também, mas foi muito eu sozinha. Mas tinha participação de... A gente tinha um grupo de 10, 15, 20 Legal. pessoas, no início era pequeno, Uhum. e aí, né, começou a crescer. As pessoas começaram a ficar sabendo da comunidade e eu recebi e-mails, Gabriela, como é que eu faço para replicar isso aqui na minha cidade? Como é que eu faço para trazer isso para cá? E aí foram criados o que a gente chama de capítulos, que são baseados em cidades. E o negócio virou uma coisa enorme. Uhum. Hoje em dia, a gente está em mais de 225 cidades, em 60 países. Caramba! Com mais de 100 mil membros. Caramba! Então é muito legal. E é tudo voluntário. Uhum. Então todo mundo que está por trás da organização, que virou uma organização global, todo mundo faz voluntariamente. Ninguém é pago para fazer. E continua voltando muito para R ou tá abrindo Continua bastante para R. Uhum. Eu acho que alguns capítulos, até aqui, a gente tem uma mistura também. E aí, em 2019, um pouquinho antes de 2019, foi quando começou a história do AI. Em 2018, a gente já estava falando muito de AI, começou a rolar os problemas que a gente começou a ver na mídia, principalmente aqui, de pessoas sendo presas erroneamente por causa do reconhecimento facial em câmeras de vigilância. Então, esses casos estavam começando a pipocar. Um caso do Brasil agora parecido. Pipocar. Isso, mas isso estava começando ali em 2018, 2019, foi quando essa discussão começou a vir à tona, né? Desde pessoas, de novo, sendo presas até reconhecimento de voz, em que reconhecia melhor pessoas brancas do que pessoas negras, vários problemas acontecendo. E aí, uma das coisas que eu reparei novamente era que essa discussão era muito fechada aqui nessa bolha do Vale do Silício. Então, era onde as tecnologias estavam sendo desenvolvidas e onde os problemas estavam sendo discutidos. E aí eu cheguei no ponto que eu falei, gente, olha só, todo mundo precisa saber disso. Até porque a galera que vai sofrer mais não é o pessoal que está aqui, é o pessoal que está fora. E o pessoal que está fora não tem ideia do que está acontecendo. E a EA já está na vida deles, já está ali talvez até trazendo problemas, e eles não sabem, porque a visão que a gente tinha de AI era aquela coisa futurística, né, dos Jetsons, ou até eu brinco, não sei se você vai lembrar, mas tinha uma série que era da Vicky, o robô Vicky,
o pessoal acha que aquilo é AI, aquilo é o que, né? Mas eu falo, não, se você já tem um celular, o negócio já está ali, já está te ouvindo. Se você tem um Google Home ou uma Alexa, ele já está te ouvindo. E aí eu falei, bom, quem vai sofrer mais vai ser a galera que está fora. Como é que eu posso trazer essa discussão para fora dessa bolha? Aí eu falei, bom, uma das maneiras que eu sei mais fazer, que eu sei fazer melhor, é criar comunidades e fazer organizações. E aí eu criei o AI Inclusive, em que a ideia, no primeiro momento, era trazer esse conhecimento das implicações, falar, olha, é isso que está acontecendo e todo mundo precisa saber. E no segundo momento é criar oportunidades para as pessoas, principalmente minorias, terem ferramentas, aprenderem e entrarem nesse ramo. Entendi. E aí, logo depois, a pandemia bateu, a gente teve que mudar, mas nós continuamos numa versão um pouquinho diferente do que é o Our Ladies. Mas, querendo ou não, eu tô no Brasil, eu tô numa bolha, tô em São Paulo, dentro do Cubo, todo mundo fala sobre tecnologia, e aí o tempo todo acho que é muito parecido. Como que a gente pode fazer para levar essa informação sobre AI para fora para a minoria? Como que você acha que é um bom primeiro passo? Bom, vídeos, YouTube, que é uma maneira que todo mundo assiste, né? Ou as redes sociais, está todo mundo em redes sociais, são maneiras que você pode trazer essas informações. Através de conteúdo mesmo, você disse. Mesmo de conteúdo, apesar que, assim, tem lugares também mais remotos que você não vai conseguir ter, né, esse acesso, as pessoas de repente não têm internet, e aí como é que você faz? Mas se você tem uma comunidade local, e o Our Ladies me ensinou muito isso, que tinham lugares no mundo, teve vários lugares, mas um deles que me lembra, eu sempre me lembro dessa foto, que foi na Indonésia. Ninguém tinha computador, ninguém tinha computador, não tinha internet, e a pessoa que estava liderando o capítulo estava lá no quadro, escrevendo como é que você fazia a programação, e todo mundo com um papelzinho. Então, como é que você chega nessas comunidades? É através de pessoas que estão lá, inseridas ali dentro. Legal. Então eu acho assim que é importante a gente falar, principalmente tentar sair dessa bolha e mostrar para as pessoas também para não terem medo de utilizar o que você está falando da sua mãe. Eu falo assim, tem que utilizar, porque mais e mais vai estar na sua vida e você precisa saber tanto a parte boa quanto a parte ruim. E tem outra história que eu brinco, tipo, de questão de... Minha avó não queria porque não queria ter celular, assim, eu lembro que a gente teve que comprar aquele celular especial para idosos, sabe, tem um botão, 2 botões, não queria porque queria. Aí a última vez que eu voltei pra Floripa, eu perguntei, e aí, vó, se a gente fosse tirar alguma coisa, tira o celular ou tira a TV? E ela era viciada em novelas da Globo, ela falou, não, pode tirar a TV, porque do celular ninguém tira aqui não, tá lá no celular vendo vídeo, vendo YouTube, é muito legal, e é a mesma coisa, sabe, assim, querendo ou não, tem a resistência, tem o medo no começo, mas depois é algo que tá nas nossas vidas no dia a dia, né? Legal. Não. E outra dúvida agora, em que momento você acha que tá a AI hoje no mercado, assim, querendo ou não, desses eventos que eu falei, dos 156 eventos que eu falei, que eu vi, 99,9% são sobre AI generativa, são muitos engenheiros falando sobre o assunto. Eu fui ontem num evento sobre marketing, o futuro do marketing, eram 3 engenheiros, assim, mestrado e falando sobre o futuro do marketing, e aí trazendo uma linguagem muito técnica. Queria entender, você que está na linha de frente de AI no mundo, podemos dizer, como que você vê o momento do AI no mercado e qual é o futuro? Vai mudar muita coisa, já está mudando, né? Mas vai mudar como a gente interage com sistemas, os próprios, todo mundo fala dos agentes, né? Então vai ser tudo através de agentes, e a grande discussão que a gente tem é como que você orquestra todos esses agentes e todas essas frameworks, como é que a gente também tem a parte da segurança, que eu acho que não está sendo discutida tanto a fundo como deveria, a parte da segurança e da ética. Você vai dar aquele agente toda a sua informação, ele vai poder entrar em tudo que é seu, conta de banco, coisas confidenciais, você vai abrir, como é que vai ser, como é que é o protocolo, né? Então, existem alguns grupos em que a gente discute um pouquinho dessa parte, mas vai mudar bastante como é que a gente interage com os sistemas, com a internet. É difícil até de prever. Eu não sei nem como é que vai ser, eu não consigo prever, porque está tudo tão rápido, né? A gente brinca que, assim, um mês no tempo de AI equivale a 5 anos, né? Sim. Não, e eu estava até conversando com o time hoje,
que o GPT lançou agora, que agora dá pra escrever, no novo recurso dá pra escrever, dá pra botar em texto, e a gente começou a brincar, vamos lá, vamos pegar os últimos 6 meses. Eu lembro que eu conversando com os designers, a galera de vídeo, não, pô, o GPT é legal, a IA é legal, mas, pô, olha como é que tá, ele não consegue nem fazer uma mão. Isso. Tem aquele vídeo famoso do Will Smith comendo pedra, né, que é um negócio completamente... Hoje ele já tá fazendo a mão certa, tá conseguindo escrever, então assim, já é muito rápido. A gente não sabe, assim, talvez o futuro que a gente tá falando daqui 2 meses, né? Exatamente, é muito difícil você prever. Assim, não tem como prever daqui a 5 anos. Eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Eu não sei nem o que vai acontecer amanhã. Como eu estava falando para você, assim, todo dia parece que eu estou tentando correr atrás do que foi lançado, porque toda hora é alguma ferramenta nova, aí você tem que testar, e aí esse das imagens, quanta gente, inclusive eu, que passou horas fazendo sei lá quantas imagens, e incrível, né? Não, é muito divertido, né? Pô, essa foto aqui seria legal botar como fosse um Simpsons. Exatamente. Aí você fica ali naquele buraco. Mas eu acho que tem muita coisa interessante para acontecer. Principalmente, assim, o que eu mais quero da história de AI é que ajude a gente em problemas maiores, como saúde, área da saúde. Né? Então, eu espero que a gente tenha uma... Como você acha que pode ajudar na saúde? Desde você acesso à saúde para pessoas que não têm acesso, ou que é muito caro, ou que você tem, ao invés de você ter uma medicina, principalmente aqui nos Estados Unidos, é uma medicina muito assim reativa, mas tem uma medicina mais preventiva. Então eu vejo que essas ferramentas elas podem ajudar nesse caminho. Eu tenho também uma parte otimista e uma parte pessimista do AI, né? Eu acho que a minha parte pessimista é a perda da conexão humana. Eu falo com muita gente mais jovem, em que está fundando empresas dos 20 e poucos anos, assim, em que eles acham que não precisa de humanos, que agora vai ser tudo via ali a web. Para que você precisa sair? Eu falo, não, você precisa desse outro lado, a gente humano, a gente precisa de estar em comunidade, é muito importante. Então eles ainda não entendem muito. Então essa é uma preocupação, e a preocupação da saúde mental mesmo das pessoas, que eu acho que vai ser uma epidemia. E não sei quando você viu, mas eu vim de Austin para cá do South by Southwest, né? E o tema que abriu o evento foi saúde social. Então, assim, a saúde mental é muito você com você mesmo. A saúde física a gente já conhece há bastante tempo, mas cada vez sendo menos reativa, né? Agora as pessoas estão mais se preocupando com a saúde. Você vê São Francisco, todo mundo correndo. Você vai em happy hour, não tem a galera, todo mundo com Coca Zero e água com gás, a cerveja sobra. Já tá a galera preocupando muito mais com a saúde física. E aí vem a saúde social, que é muito essa troca. Por exemplo, você falou de comunidade. Pô, o AI não podia fazer a Air Ladies, não podia fazer o AI Inclusive. Querendo ou não, ainda tem essa troca que é fundamental e a gente tem que aprender a lidar com isso. Tem trabalhos que a AI vai substituir, assim. Tem coisa que não tem como. Tem, e eu acho ainda também para o pessoal que está no mercado de trabalho ou está querendo migrar, que o que vai ser importante vão ser todas as habilidades que não envolvem, assim, a parte técnica é muito mais fácil, por mais que seja difícil, é muito mais fácil de você adquirir, e a AI vai estar ali para te ajudar, do que as outras habilidades que eu chamo de essenciais, que é a comunicação, né? Como é que você fala com as outras pessoas, como é que você utiliza as ferramentas. Então tem essa parte interpessoal que é mais e mais importante. Legal. E você, pela sua cadeira hoje, você deve ser muito acessada, né? Tipo, pô, como a gente falou, todo mundo lembra de AI, lembra da Microsoft, e você tá puxando uma cadeira lá dentro. Muito legal. O que você já viu de muito diferente para compartilhar de histórias, de startups, de gente querendo criar coisa completamente fora, de agentes diferentes? Que história você já ouviu nos últimos tempos aí que é legal contar? Tem de tudo, mas eu não sei se tem nada assim fora do normal. É óbvio que tem, talvez eu não dê tanta atenção quando é muito louco demais, eu não quero nem saber, assim, eu gosto... Ou coisas que resolvem problemas reais mesmo, algum case legal de sucesso. Deixa eu pensar aqui em algumas... Eu não tenho nenhum exemplo, mas assim, eu acho que um exemplo que na época, né, que hoje em dia todo mundo conhece, em que eu tive a oportunidade de falar com o fundador, foi mais ou menos 2 anos e meio atrás, logo no início, foi o Perplexity. Sei. Então,
era uma coisa inovadora, diferente. Já ali eu falei, bom, interessante, até da maneira como ele tinha essa visão, foi algo que eu vi que já ia ser uma coisa diferente do que estava acontecendo, não era o mais do mesmo, porque apesar de você ter uma explosão de startups aqui no Vale, você tem muita gente fazendo a mesma coisa, é muito repetitivo, né? As pessoas pensam muito na tecnologia primeiro, antes de pensarem no caso de uso. E a questão que eu acho que minha maior crítica está sendo aqui é muito engenheiro criando coisa, a pessoa não está olhando para o negócio, né? Exatamente. E o que acontece? Aí o pessoal muito técnico vai virar CEO, mas eles não têm o business side, né? Então, eles têm uma defasagem, eles têm que correr muito para essa defasagem diminuir. Então, você vê muito isso também de várias startups, elas não irem para frente porque eles não entendem quem são os consumidores. Você está criando isso para quem? Essa dor que eles têm é real? Qual o tamanho do mercado que você está tentando construir ou usar esse produto ou essa startup? Então, não tem digamos assim, essa visão geral inicial. Eles pensam muito assim, não, eu quero utilizar esse último modelo, que é o melhor modelo, mesmo sem precisar, né? O que eu achei no evento que eu fui, foi muito engraçado, porque foram 3 startups, dá pra ver que eram pessoas inteligentíssimas, começaram a falar de muito técnica, já pegar o quadro para desenhar e voltar os bancos de dados. E aí o que eu pensei, assim, quando estavam criando a internet web, o pessoal falando assim, o HTML é isso aqui é PHP, eu senti um pouco isso, que hoje tanto faz, você sabe ou não sabe, você está consumindo. Eu estava ali como um consumidor, eu queria entender qual era a solução que entregava. Exatamente. Querendo ou não a tecnologia por trás, eu quero entender porque eu sou curioso, mas no final de um investidor, qual é a dor que você resolve? E aí eu acho que está um pouco longe muito technicase e pouco geração de valor. Eu falo isso com startups, eu não me interessa qual é a tecnologia que você está utilizando, eu quero saber quais são os resultados que você está trazendo. Se você está usando esse modelo menor ou modelo maior, isso não é o que vai ser a grande diferença, né? Então eu acho que tem essa preocupação. E é uma coisa que eu vejo que está se repetindo, como aconteceu há 10 anos atrás, em que todo mundo queria utilizar o que era falado, né? Então, vou dar um exemplo que era o Spark, que era para você rodar em grandes bases de dados. E aí o pessoal queria utilizar aquilo, mas os dados eram super pequenos. Eu falava, para que você quer? Não precisa, você pode, né? Então acho que tem essa concepção errada que as pessoas têm, que acham que precisam estar usando o melhor para poder ter algum resultado. E que aplicações práticas de AI você usa no seu dia a dia? Eu uso tudo que a Microsoft tem para oferecer. Eu diria que 2 coisas que eu gosto bastante, que é o Copilot dentro do meu e-mail, porque e-mail não adianta, é um problema que ainda não foi resolvido. Então, eu poder chegar e pedir um resumo de tudo que aconteceu no último dia, se tem alguma coisa que eu tenho que olhar, ou se você tem aquela thread com pessoas mandando 20 e-mails, você pede para dar um resumo, e ajuda também a escrever e-mails. É uma coisa interessante que as pessoas às vezes não acreditam, mas apesar de eu estar aqui já esse tempo todo, eu ainda não me sinto confiante no meu inglês. Caramba. Então, eu uso direto o Copilot ele faz um coach with Copilot para ele me ajudar, para ver se faz sentido, porque o meu medo é sempre assim, será que eu escrevi uma coisa que a pessoa vai entender? Vai interpretar de uma forma diferente. Exatamente. Né? Ou eu quero fazer uma piada, será que a pessoa vai entender o meu humor, né? Então eu uso essa também direto para responder. E a parte de meetings, né, de você não precisar, assim, a gente tem muita reunião. Sim. Então, hoje em dia, eu só vou nas reuniões que realmente fazem sentido. Nas outras, eu sei que vão ser gravadas, e aí eu pego só um resumo e pergunto para o Copilot se tem alguma coisa ali faltando. Eu também pergunto, interajo bastante com ele. Legal. O que mais que eu uso? Eu uso o VS Code bastante. E aí, o GitHub Copilot, também bastante. Então, na parte quando eu estou escrevendo código, isso é o que eu uso. Na parte... Você ainda programa, você ainda faz código? A gente... Sim. A gente, como na Microsoft, praticamente todo mundo que é assim, técnico, na área técnica, é meio que esperado que você saiba ainda programar. Legal. Desde, assim, o meu vice-presidente, meu VP,
Ele faz um monte de coisa maneiraça, ele faz vídeo, ele fala muito com clientes, ele bota a mão na massa e ele faz demonstrações, ele cria aplicações. Deve ser um cara super técnico também, deve ser um sênior absurdo disso. Muito técnico, assim, ele é bastante técnico, ele pode ir desde da parte de como é que funciona por trás, até como é que você utiliza os produtos. E ele dá muito também feedback no produto. Aliás, todos nós damos, né? Então, a gente testa... Faz sentido, né? Vocês também não são só de negócio, vocês podem olhar e estão mexendo, vocês vão falar o que está... Exatamente. É também esperado. A gente tem muito o que a gente chama de bug bashes, em que antes de uma nova feature ser lançada ou algum produto ser lançado, eles passam por um grupo, aliás, por vários grupos em que a gente testa vários casos de usos, várias problemas diferentes, para ver se a gente são como se fossem os testers. Mas como a gente tem essa interface com o público, a gente sabe o que o público está querendo. Então tem essa parte do feedback do produto que a gente faz bastante, né? Tanto do lado da Microsoft quanto do lado do GitHub. E como é que você tem visto o Brasil nesse meio todo, assim? Você está bastante tempo fora, mas acho que a gente estava conversando antes, até dos bastidores ali, você falou, pô, tô voltando um pouco mais a olhar para o Brasil. Como que você está vendo o Brasil nesse movimento de tecnologia? Eu acho que essa onda da AI, diferentemente da onda do Big Data que aconteceu, eu acho que o Brasil está muito mais próximo, a diferença não é mais tão grande como era há 10 anos atrás, por vários motivos, desde que a informação ela chega muito mais rápido, todo mundo tem acesso quase que a mesmo tipo de informação. É claro que tem coisas que acontecem, como os eventos, que é muito pessoal, em pessoa, mas de resto, todas as informações, todo mundo sabe o que está acontecendo, não importa onde você esteja, no lugar do mundo. Em termos do que as startups estão fazendo, tem muitas startups fazendo coisas legais, focadas no mercado brasileiro, mas também focadas no mercado global. Em termos da parte técnica, também acho que a gente está super de ponta. Eu ainda diria, eu falo que nós brasileiros, a gente tem muitas vantagens que às vezes os americanos ou outras nacionalidades não têm. É que a gente consegue fazer muito com pouco. E a gente se vira, né? Então a gente tem uma flexibilidade muito grande. A gente consegue fazer algo muito bom e talvez até grande, sendo enxuto, pequeno. Aquela frase, né, que é no momento de dificuldade que consegue encontrar a solução. E o Brasil tem muita dificuldade pra caramba, né? Exatamente, então, Muito legal, muito legal. E acho que entendendo como que tá acho que você passou por várias fases aqui. Você passou por pandemia aqui no Vale do Silício, aqui em São Francisco, região. Você passou pelo Big Data, você tá em AI. O que mais chamou a atenção sua por aqui? Pode ser o momento, pode ser o mindset, pode ser... O que você vê de vantagem aqui? Eu acho que o que você falou, mindset, eu falo que o Vale do Silício, ele não é um lugar, ele é um mindset. É como as coisas acontecem. São as expectativas. As oportunidades que você tem. Eu participo todo ano de algumas coortes do Y Combinator. Eu vejo o dia do pitch deles, que eles têm 1 minuto para dar o pitch dele, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E é impressionante como é que eles estão treinados para dar esse pitch. E outra coisa é que, assim, você vê muitas dessas startups que saem do Y Combinator e que depois elas pivotam, né? Elas mudam. Sim. Então é comum você, tipo, o negócio não deu certo, tudo bem, para próxima. Ou o negócio não deu certo, fechei, agora vou trabalhar de volta numa empresa grande, tudo bem, sabe? Assim, eu acho que a possibilidade de você tentar coisas novas e até de você falhar é muito bem aceito. Sim. Não é um problema ou não vai ser ruim para a sua trajetória, né? Eu acho que a gente vê muito como é que essa falha, como que o que aconteceu, o que você fez para poder ultrapassar. Então, essa mentalidade, né? De você, não tem problema, tudo bem, se você quer mudar de carreira aos 40 anos, problema nenhum. Todo mundo faz. Sim. E eu acho legal
o primeiro papo que eu tive, falaram uma frase que me marcou muito, assim, que é que o pessoal não tá preocupado com o que você fez antes. O que você tá fazendo agora? O que você tá construindo agora, sabe? Ano passado eu fui executivo, tudo bem, mas o que você tá fazendo agora? Assim, é muito legal isso, porque tem a ver com erro. Errei, quebrei, dei problema, ou fui muito bem, não tem problema. E agora? O que você tá construindo? O que você tá estudando? O que você tá botando na mão? Como é que você pode me ajudar? Como que eu posso ajudar você? Que são... E aí entra muito naquela questão dos coffee chats, né? Tipo, vamos tomar um café, deixa eu falar pra você o que eu tô fazendo aqui. Como é que eu posso te ajudar? Direto ao ponto, vamos rápido, que eu quero ajudar, mas eu quero também ser prático. Aqui tem isso, é muito direto ao ponto, não tem assim, dando a voltinha para chegar onde você quer chegar, é assim, pum, direto ao ponto, desde a mensagem que você recebe no LinkedIn, até nos cafés, vamos tomar um café sim, mas o que a gente vai falar? Tá bom, são 15 minutos, então a gente vai discutir isso, e eu quero que depois que a gente discuta, que o outcome, né, o que vem dessa conversa, eu quero que seja isso, isso e isso. Então já entra muito assim, com essa cabeça de produtividade. É tudo muito. Eu digo que as pessoas produzem muito nesse sentido, porque elas são focadas demais quando elas estão fazendo business, ou trabalho, ou networking. E para a vida pessoal, como que é morar por aqui? É bom. Eu acho que é muito legal a parte da tecnologia, mas eu acho que é muito, pra gente que é brasileiro, é como se a gente estivesse num nível mais acima de relacionamento. Assim, você não vai tão profundo, e é tudo meio que transacional. Legal. Sabe? E você também não tem espontaneidade. Não tem isso. Pô, Edu, vamos lá tomar um cafezinho. Depois vamos não sei o quê, vamos tomar um show pra ele. Vamos depois amanhã, não sei o quê. Não existe isso. Assim. Tem que ser exatamente aquilo. Não, aí você vai marcar com alguém. Pô, esse final de semana não dá. Daqui a 3 semanas. Ou daqui a um mês. Não, esse final de semana eu já tenho isso, isso e isso, mas daqui a um mês a gente pode marcar. Então é tudo muito marcado. Não tem assim, tipo, não tenho nada na minha agenda, vamos fazer algo, ou tenho algo na minha agenda, vem comigo. Não existe essa espontaneidade. Isso é uma das coisas que eu sinto muita falta. A nossa espontaneidade, nosso calor, até as nossas piadas e a parte cultural. Eu sinto falta, né, dessa bagagem nossa cultural. Tem muita coisa boa. Eu acho que uma vez que você tem filhos, o negócio fica um pouquinho mais difícil, é muito sozinho, se você não tem família por perto. Porque no Brasil, mal ou bem, você tem ou família, ou você tem amigos, e aí vem a parte da comunidade, que as pessoas meio que se ajudam. Aqui é muito difícil, é muito corrido, é muito puxado, uma vez que você tem filho, que você tem família. Não tem ninguém para te ajudar, é você mesmo, e você vai pegar na escola, e aí você tem escola em que você tem que participar, e aí você tem que sair no meio do trabalho para participar, e aí a criança fica doente, como é que faz? Aí começa a virar um pouco loucura, assim, eu acho que essa parte é mais difícil. Medir a qualidade de vida da cidade, segurança e tal, aí é muito boa, com certeza. Ainda mais eu vindo do Rio de Janeiro, para mim, a violência, não ter essa violência pessoal, né? Realmente é muito, muito tranquilo, é muita tranquilidade. Legal demais, não? Ótimo papo. Indo para uma linha aqui no final, acho que algum aprendizado nesses 12 anos dos Estados Unidos que você teve e que você leva para a vida até hoje, assim? Algum erro? Tem vários, mas um deles que eu aprendi foi que tudo bem você não saber, tudo bem você falar, eu não sei, pode me explicar. Tudo bem também você errar, mas como é que você passou por cima desse erro? Também de se virar, de ter que também estabelecer os seus limites, não só seus limites pessoais, mas limites no trabalho, de falar, não, esse é o meu limite, mais do que isso não dá. E a parte de networking, é uma coisa que aqui é muito, muito importante. Desde quando você está procurando emprego, é importante você fazer esse networking, e você nunca sabe, alguém que você conheceu 10 anos atrás, de repente vai te ajudar, né, fazer alguma conexão com uma outra pessoa hoje. Então essa parte do networking é algo que eu levo para a vida e continuo fazendo aqui, não importa se eu estou atrapalhada de trabalho, atolada de coisas pessoais, é algo que eu continuo fazendo. E é importante, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, e assim,
E aí uma coisa até falando, você é o nono na entrevista, fazendo oitava ou nona, e é muito legal assim, porque os brasileiros aqui são todos muito gentis, sabe? Todo mundo, não, vamos lá, vamos tomar um café, daí a gente faz alguma coisa junto, daí a gente conversa, vamos lá, pô, você já conheceu teu lugar, tem que conhecer. Então eu tô achando muito legal, porque esse network são pessoas muito legais de mercado, que são super ocupadas, a gente até falou, mas que são gentis, né? Então acho que é muito legal. Eu, pelo menos, tô assistindo isso dos brasileiros e dos americanos, tô conversando também. Os brasileiros, tem aquele calor que a gente tem, é muito legal, porque os brasileiros, principalmente quem tá mais tempo aqui, tem uma gentileza que eu acho que o Vale, que São Francisco traz muito, né? As pessoas estão abertas a conversar, eles querem fazer um network, eles querem contar o que vocês estão fazendo, eles são interessados pelo que você está fazendo, que às vezes em São Paulo, às vezes no Brasil é muito, não, tô correndo, não consigo agora te escutar, depois a gente conversa. E isso vira pra nunca, então, muito legal. Você tem muita conversa. Eu acho que essa coisa de chamar e falar, pô, você já fez isso, você já fez aquilo, é o que eu tava falando com você, apesar de estar esse tempo aqui, eu fico, cada vez que vem alguém que nunca veio, eu fico animada por aquela pessoa. Eu falo, caramba, você tem que conhecer isso, vem aqui comigo, eu vou te mostrar aquilo. Porque pra mim, eu ainda acho muito surreal. Legal. Né? Então eu quero que você experimente o que eu tô passando também. O que você acha que é surreal aqui? Tudo. Desde o parquímetro, sei lá, desde o parquímetro até as empresas, como é que as empresas funcionam, como é que são dentro das empresas, como é que o tráfego funciona, como é que você pede no restaurante, como é que são os restaurantes, como é que são, sei lá, partida de futebol, um estádio, assistir um jogo. Eu acho que tem várias experiências que são muito diferentes das experiências que a gente teve, né? E que acho que vale a pena, é muito enriquecedor pra gente, né? Como ser humano, de conhecer. Legal. E pra quem não veio pra São Francisco e tá vindo, o que você daria de dica? Eu falaria, primeiro, ir para São Francisco, que é onde a maioria das startups estão. Andar, porque é como você conhece a cidade, que é relativamente pequena, você consegue andar bastante. Tirando as partes do morro lá, que daí Tirando é puxado. Mas o mapa pode te ajudar também. E você tem um transporte público muito bom, então você nem precisa de carro em São Francisco. E fazer contato com pessoas, brasileiros que estão aqui, que possam te levar nas empresas, para você conhecer as empresas, para fazer essa parte do networking e para ter essa experiência que somente com locais, eu acho, que você vai conseguir. Eu, até para quem... Eu me considero uma pessoa muito bem relacionada nesse mundo de tecnologia e inovação no Brasil. Quando eu vim para cá, eu conheci, acho que 2 pessoas, que nem eram tão próximas. E aí eu comecei a ser o brasileiro cara de pau. Falei, pô, você consegue me conectar com as pessoas? E aí do nada, em 3 semanas, já tô super conectado, já tô me sentindo em casa, até brincando, pessoal. Pra eu ficar aqui, a chance é grande. Mas é muito verdade, assim, acho que você pede ajuda, as pessoas vão ajudar e vão te botar em contato com alguém. Quem tá assistindo esse vídeo, procura a gente aí no LinkedIn, que a gente ajuda vocês de alguma forma. Mas é verdade, assim, acho que, de novo, volta naquele ponto, todo mundo tá aberto e você começa a ser o cara de pau, aquela pessoa que, pô, me ajuda aqui, me conecta com alguém. Vai ter brasileiro querendo ajudar, vai ter brasileiro querendo ajudar de certa forma, né? Com certeza. Sempre tem alguém ali que vai te dar uma ajuda de alguma maneira. Então, é isso. Ter alguém, pelo menos uma pessoa, daquela pessoa, se abre um leque de opções, né? Legal. Se você pudesse indicar um livro, que livro você indicaria? Essa pergunta é ótima. Olha, eu tento ler no meu tempo de lazer. Eu tento sair um pouco da área de tech e AI para ir para um outro mundo um pouco mais inspiracional, em que, porque eu acho que eu já tô ali, né, 24 horas, mas várias horas do meu dia imersa naquele mundo, que eu tento sair um pouco para ver um outro lado. O último livro que eu li foi da Mel Robbins, que se chama The Let Them Theory, em que é bem inspiracional, assim, um pouco de autoajuda também. Legal. Mas um livro que eu acho legal também de ler, para quem não leu, para entender as implicações da tecnologia e inteligência artificial, The Weapons of Math Destruction, acho que é da Cathy O'Neil. É um livro que fala bastante da parte crítica, como é que funciona. E acho que já tem uns 5 anos que esse livro saiu, mas continua sendo um ótimo livro para quem não conhece. Legal. E para quem está querendo aprender mais sobre AI, tem esse ponto, mas onde é que a pessoa pode procurar mais conteúdo? O que ela deve ler? Que influenciador seguir?
Eu tenho uma grande opinião sobre isso. Eu acho o seguinte, primeiro de tudo, tome cuidado com quem você vai seguir, as suas fontes. Hoje em dia, existe uma explosão de especialistas em AI, todo mundo virou especialista em AI, e aí você vê as pessoas falando, né, e assim, eu principalmente, e várias outras pessoas, a gente fala, mas isso está errado, ou isso não faz sentido, ou aquelas pessoas repetem o que as outras pessoas estão falando, né, mas falam como se elas tivessem autoridade para isso. E, então, tomar um pouquinho de cuidado com da onde estão vindo essas fontes, sempre duvidar. Sempre quando você lê alguma coisa, vê da onde está vindo, vê se essa fonte é confiável, porque esse é um dos grandes problemas que a gente vai ter também das fontes confiáveis. Dá uma olhada em pessoas que têm uma trajetória, que têm um embasamento. Então, tem gente muito boa, assim. Eu tento filtrar o meu feed um pouco para que eu tenha as informações que sejam mais embasadas, mais verdadeiras. Legal. Mas eu diria assim, com certeza a mídia social é um bom lugar. Eu gosto muito de aprender por vídeo. Então, se tem aulas em que tem vídeos, eu prefiro fazer do que os livros hoje em dia, eles estão ficando, a defasagem está sendo muito rápida, muito grande, né? Então, você tem muitos cursos, o próprio Deep Learning.ai do Andrew Ng, ele está fazendo cursos que são pequenos, em que você consegue fazer em algumas horas, das tecnologias recentes. Então, quase toda semana ele está lançando... Isso é legal, né? Vídeos, então eu gosto bastante dos vídeos dele, que são bem aplicados também, então você consegue já aprender e aplicar, né? Então essa seria mais ou menos minha recomendação, os vídeos de fontes confiáveis, pessoas confiáveis e o curso do Andrew Ng. Legal. Quando a gente tava vindo pra cá, a gente perguntou pra alguns clientes, alguns parceiros, o que vocês querem que a gente traga de resposta? E aí a galera perguntou, cara, qual é o futuro do consumo? Qual é o futuro do marketing? Qual é o futuro do, sei lá, do que a gente conhece por hoje? A gente tava falando que a gente foi no café do Capital One ali, que não tem o banco, é café. Mas queria sua percepção, que você que tá 12 anos aqui vendo coisas novas em primeira mão, o que você acha que é o futuro do consumo? Ele vai ser o que a gente estava falando muito da experiência. Quem tiver uma boa experiência é que vai conseguir pegar aquele consumidor. Uma coisa que... Eu vou dar um exemplo bem bobo, tá? Mas que para mim, hoje em dia, é interessante. Eu quase todo dia vou no café, pegar um café para sair de casa e dar uma arejada na cabeça. E não tem... Os cafés perto são dos Starbucks da rede. E aí tem duas redes, tem dois cafés próximos da minha casa. Eu sempre ia ou um ou no outro. E aí, num deles, eu comecei a reparar que toda vez que eu pegava o café, tinha uma mensagem escrita. E aí eu ficava tão feliz. Era assim, tipo, thank you, ou I hope you have a good day, ou cheers. Não importa, mas sempre tinha uma mensagenzinha. E aquilo meio que me dava uma alegria em que eu, a partir disso, eu virei cliente, eu só vou agora neles. Eu não vou em mais nenhuma outra. Se eles pararem, também você para de ir, né? Exatamente. E eu falei com eles, eu falei, olha, muito obrigada por vocês escreverem essas mensagens, porque eu adoro. Que legal. E no dia que não tem mensagem, eu falo, cadê a mensagem? Então, assim, são coisas pequenas, que é uma experiência que eles estão ali, né, fazendo, que pelo menos uma pessoa ali já foi afetada por essa experiência. Então, agora eu virei fiel deles. Eu tô ali... posso estar um pouco mais longe, mas eu vou neles por causa dessas mensagens que melhoram o meu dia depois que eu vejo essas mensagens. Isso serve para tudo, né? Querendo ou não, quando fala dos agentes, também vai ter que ter uma experiência legal de como que você vai ler aquilo, como que você vai entregar aquilo. Exatamente. Você tem que se preocupar muito com o seu usuário, né? Você tem que entregar algo que seja prazeroso para o usuário, uma experiência que seja prazerosa, não pode ser só... Né? Se a gente pensar dos robôs, os robôs agora eles estão tentando fazer com que os robôs sejam mais parecidos com os humanos, com emoções, com movimentos, né? Então você quer que essa experiência ela seja melhor. Não adianta ser uma sala fechada, branca, com um negócio que você não, né? Então acho que esse vai ser o grande diferencial. Qual vai ser a experiência que você está causando ou dando para o consumidor e que emoção que vai causar, né? Entendi. Muito legal, muito legal. Aí uma pergunta aqui, não, eu sei que está há bastante tempo no Vale, como essa série tem o Brasileiros no Vale, o que você falaria para a Gabi de 12 anos atrás que estava vindo para o Vale?
Nossa, Essa é difícil, essa é difícil. olha, não tinha AI, primeiro de tudo. Ei, não vai ter um negócio aí que vai... Não, e aí, assim, nas aulas do mestrado, né, eu gravava, eu tinha um gravadorzinho, eu nem me lembro se era celular, acho que não era, acho que era um gravador, e eu chegava em casa e eu ia escutar o dia, né, vamos supor, de manhã, as aulas praticamente todas, eu reescutava para poder entender o que os professores estavam falando, Caramba. porque muitos professores não eram americanos, e tinham muito sotaque e era muito difícil de eu entender. Então eu tinha que gravar, escutar tudo e aí escrever, assim, com a AI, isso tudo me ajudaria bastante, não só da parte do áudio, até da escrita, né? Sim. Então eu iria lá e, assim, coisas que eu levava horas para escrever, eu utilizaria o AI para me dar uma ajudada, ou perguntas que eu tinha e a procura demorava horas de pesquisa, leva 5 minutos. Eu acho que essa parte técnica, mas mais do que isso, eu acho que seria assim, acredite que vai dar certo. Legal demais. E agora, para fechar, quem está escutando a gente aqui, que dica você daria? Pode ser dica pessoal, profissional, de vida, de negócio, de AI, de Big Tech, que dica de inclusividade dentro de AI, que dica você daria para quem está escutando? Eu tenho várias dicas. Eu diria assim, vai atrás do que você quer, e mesmo que você leve 200 nãos, pense como esses não, ou essas barreiras, o que você tira ou aprende daquilo. Né? Tenta ver o lado bom daqueles não, daquelas rejeições ou das dificuldades. Tenta ver qual é o lado bom. Esse seria um. E o outro, que é, de novo, da parte pessoal, cerque-se de pessoas que querem o seu bem, que estão ali para ver você ser bem-sucedido, e não pessoas que colocam para baixo, que eu acho que isso é o pior. Né? Quando você tem pessoas ao seu redor que querem ali vencer com você, isso faz toda a diferença. E uma terceira coisa a coisa importante de você aprender e dividir. E, aliás, você aprende melhor quando você divide. Então, mesmo que você não seja da área de AI, que você não entenda, pegue algum tópico e comece a ensinar. Vai criar um conteúdo no LinkedIn, vai criar um conteúdo no YouTube, você vai ter sempre alguém ali procurando algo que você está ali tentando aprender. Legal. Então, a melhor maneira de você aprender é você fazendo. Quarta coisa, peraí, porque tem muita coisa. Não, mas normalmente as pessoas param na primeira e não sei o que falar. Pô, perfeito. Quarta coisa, a parte de certificação, porque isso é uma coisa que a gente vê muito no Brasil e aqui não tanto. No Brasil a gente sempre vê as pessoas, não, eu preciso fazer certificação tal, eu preciso certificado porque eu assisti essa palestra. Aqui a gente não dá muita importância aos certificados. A gente dá mais a importância no que você consegue fazer, qual o seu conhecimento, como é que você aplica o que você aprendeu. Né? Então você não seja somente passivo no conhecimento, seja ativo. Então utilize o que você conheceu e bote em prática. Legal. E tenha ou um portfólio, ou bote no GitHub, algo que as pessoas possam ver. E ponha a sua cara no mundo para que as pessoas possam saber que você existe. Porque eu falo que hoje em dia não é mais somente o que você sabe, mas é quem sabe o que você sabe. Legal. Né? Então é um pouco disso que vem de novo do networking, né? E entra naquela do conteúdo, né? Muito menos o que você fala sobre você, mas o que estão falando sobre você. Exatamente. E a história do conteúdo, que também não precisa ser um conteúdo perfeito, sabe? Bota lá que o negócio vai dar certo. AI tem muita coisa acontecendo. Não se preocupe em querer saber tudo, porque ninguém sabe tudo. A história do unicórnio, que a gente vê over and over again, tipo, as empresas querem um unicórnio, esse unicórnio não existe, né? Eles querem que você saiba tudo, não tem como você saber tudo. Então, foque também naquilo em que as empresas estão pedindo mais. Legal. Que, de repente, não é tudo, é um pedaço menor, e aí você consegue trilhar um pouco melhor o seu caminho. Boa. Obrigado, Gabi. Imagina, prazer. Obrigado, prazer. Ótimo papo, muito legal mesmo, legal conhecer você, legal conhecer sua história, boa sorte aí na carreira, na vida. Esse foi mais um De Galho em Galho, o Monkin por aí, diretamente da Califórnia, diretamente do Vale do Silício. Pessoas super legais, brasileiros que estão aí no mundão, de Big Techs, de founders, galera trabalhando, galera estudando, então, muito legal, nos vemos por aí, até mais, valeu!